Fala galera, sejam bem-vindos ao Desquimicando com James e hoje nós vamos responder questões do Enem, a nossa maravilhosa disciplina de Química. Bom, hoje eu separei questões de introdução à Química, então vai cair aí nessas questões os seguintes temas: matéria e suas transformações, seus estados físicos, substâncias e misturas, propriedades dos materiais, processos de separação de mistura, transformações físicas e químicas, modelos atômicos e tabela periódica. Então a gente vai ver algumas questões que vão abordar esses temas. Vamos lá? Primeira questão é só interpretação, bem tranquila. Diz assim, ó: o concreto utilizado na construção civil é um material formado por cimento misturado à areia, à brita e à água. Então vamos aqui já marcando o que é o concreto: areia, brita e água. A areia é normalmente extraída de leitos de rios e a brita oriunda da fragmentação das rochas. Então, a areia dos leitos dos rios e a brita da fragmentação aqui das rochas. Impactos ambientais gerados no uso do concreto estão associados à extração de recursos minerais e ao descarte indiscriminado desse material. Na tentativa de reverter esse quadro, foi proposta a utilização do concreto reciclado moído, reciclado moído em substituição ao particulado rochoso graúdo, na fabricação de um novo concreto, obtendo um material com as mesmas propriedades que o anterior. O benefício ambiental gerado nessa proposta é a redução do ou da. Então aí você analisa direitinho, marca, e agora a gente vai responder. Bom, veja, se você está pegando o concreto, moendo o concreto e substituindo o particulado rochoso, olha aqui o que é o particulado rochoso, gente, ó. É o que vem da fragmentação das rochas. E quem é que vem da fragmentação das rochas? A brita. Então, quando você usa esse concreto reciclado, vai diminuir a extração de quê? Da brita. Não vai diminuir, não vai reduzir a extração de areia, nem o consumo de água, nem do concreto, nem a fabricação de cimento. É a brita que vai ser substituída. Então, o concreto quebrado ali, você vai substituir a brita. Beleza? Primeira questão aí, bem tranquila, só de interpretação. Mais uma questão do nosso dia a dia aí. As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos. Olhe por quê? Por elevar a temperatura de ebulição da água. Quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após iniciarem a saída dos vapores. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o... Veja, respondeu? Pause aí, marque e responda direitinho. Vamos agora entender como é que funciona. Panela de pressão, ela é utilizada porque numa pressão mais alta, a água ferve a uma temperatura mais alta. Então, se a água consegue atingir uma temperatura mais alta, ela vai cozinhar os alimentos mais rápido, beleza? Aí veja, só que quando a água ela passa para o estado do líquido para o gasoso, para o estado de vapor, quando ela vai vaporizando, o que é que acontece? Ela vai manter sua temperatura constante, não vai alterar. Então, independente da chama estar alta ou a chama estar baixa, a temperatura da água fervendo vai ser sempre a mesma ali. Então, por isso que a pessoa abaixa o fogo, para evitar o quê? O consumo desnecessário do gás. Então, fica aí a letra E. Então, use esse truque em casa. Começou a sair gases da panela de pressão, vai lá e deixa o fogo bem baixinho. Não vai diminuir não o cozimento, nem vai acelerar se você deixar o fogo alto. Então, melhor deixar baixo e economizar o gás que está caro, né não? Vamos para a próxima. Simplesmente interpretação essa questão. Para se adequar às normas ambientais atuais, as construtoras precisam prever em suas obras a questão do uso de materiais de modo a minimizar os impactos causados no local. Entre esses materiais está o chamado concregrama, que nome chato de falar, ou pisograma,
que é um tipo de revestimento composto por peças de concreto com áreas vazadas aqui, preenchidos com grama, com gramado. As figuras apresentam essas duas formas de piso feitos de concreto. Então tem um concreto que é tradicional, que é só concreto, e tem um concreto aqui que é feito com os espaços para colocar grama. O que é que isso vai evitar? A utilização desse tipo de piso em uma obra tem o objetivo de evitar o quê? Respondeu? Marcou aí? Olha que fácil. Se você coloca água, ou coloca o concreto tradicional, não vai poder entrar água, impermeabiliza. Já o concreto com grama vai permitir que a água infiltre no solo. Então, você usa o concreto com grama para evitar a impermeabilização do solo. Ok? Questão aí bem tranquila, só interpretação. O que a pessoa poderia errar aí se ela não soubesse o que é impermeabilização? Ok? Só isso. Se ela soubesse, estaria garantida a questão. Novamente, uma questão meramente interpretativa. O ar atmosférico pode ser utilizado para armazenar o excedente de energia gerada no sistema elétrico, diminuindo seu desperdício, por meio do seguinte processo. Água e gás carbônico são inicialmente removidos do ar atmosférico e a massa de ar restante é resfriada. Então, esse é o processo. Daqui até aqui é o processo. Você retira a água e o gás carbônico da água, do ar, sobra ali o nitrogênio e esse nitrogênio vai ser resfriado, ok? Presente na proporção de 78% dessa massa de ar, o nitrogênio gasoso é liquefeito. Para liquefazer o nitrogênio, você vai aplicar a energia excedente aqui que sobra, ocupando um volume de 700 vezes menor. A energia excedente do sistema elétrico é utilizada nesse processo. Como já disse, no processo de quê? De pegar o ar, tirar o gás carbônico e a água e liquefazer o nitrogênio. Sendo parcialmente recuperada quando o nitrogênio líquido... Olhe como é que você recupera a energia. Quando o nitrogênio líquido é exposto à temperatura ambiente, entra em ebulição, se expande, fazendo girar turbinas que convertem a energia mecânica em energia elétrica. Então é assim que você recupera a energia. Para armazenar energia, você comprime, liquefaz o nitrogênio, ok? Para liberar energia, você coloca ele à temperatura ambiente, ele vai expandir e vai fazer girar as turbinas e vai passar por um gerador e produzir novamente energia elétrica. No processo descrito, o excedente de energia elétrica, olha o detalhe, é armazenado. Ele não quer saber quando é liberado, não. Quando é recuperado, não. É quando é armazenado. Bom, expansão do nitrogênio. Expansão do nitrogênio é quando essa energia vai ser recuperada. A absorção de calor pelo nitrogênio, quando o nitrogênio absorve o calor, ele sai do líquido e passa para o estado gasoso. Isso ocorre a expansão. Então não é. Expansão, lembre que expansão está relacionada a como a energia é recuperada e não como ela é armazenada. Realização de trabalho sobre o nitrogênio durante a liquefação. Então você vai realizar trabalho, aplicar ali uma energia sobre o nitrogênio e vai fazer com que ele fique líquido. Enquanto ele está líquido, a energia está armazenada. Quando você bota ele na temperatura ambiente, ele se expande e você recupera a energia. Então a alternativa correta é justamente essa aqui. É aqui o momento de você armazenar a energia, quando você liquefaz o nitrogênio. Ok? Tranquilo? Mais uma questão só interpretativa. Pessoal, essas questões estão muito fáceis. Então, na minha vez não cai não. Caiu na vez dessas pessoas. São questões recentes, todas questões novas, não são antigas não. Vai cair na sua vez também. Só prestar atenção, ler direitinho e marcar a alternativa certa. Mais uma questão. Uma pessoa abre sua geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a porta dessa geladeira. Em seguida, ela tenta abrir de novo. Tenta abrir a geladeira de novo. Por que eu não sei? Porque ela já viu o que tinha. Se ela já viu o que tinha dentro, já viu que não tinha nada interessante, fechou a porta, para que ela vai abrir? Mas vamos lá. Mas
só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa do que habitual. Já aconteceu isso com você, né? Você abre a geladeira, fecha, vai abrir de novo na mesma hora, e aí o que é que acontece? Vai ficar difícil de abrir. Aí a pergunta é, a dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre por quê? Vá, marca aí, para ver se você acerta. Vamos lá. O volume de ar dentro da geladeira diminui. Veja, a geladeira é um espaço com volume fixo. O gás ele ocupa todo o espaço do recipiente. Então o volume não vai diminuir. Então isso aqui está errado. O motor da geladeira está funcionando com potência máxima. Vamos deixar aí, porque pode aparecer, não aparecer nada que tenha lógica. Talvez fosse isso. C. A força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta. Isso aí não tem nem lógica, né? Negócio meio sem lógica. E D. No interior da geladeira está abaixo... a pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. Vamos pensar. Você abre a geladeira, o ar de fora está quente, entra. Quando esse ar entra, ele vai resfriar. Beleza, resfriou. Quando ele resfria, as moléculas ficam menos agitadas. Diminui a pressão. Então, o ar dentro da geladeira vai ter uma menor pressão. E a pressão de fora, as moléculas estão mais agitadas, será maior. Então, essa pressão dos gases fora da geladeira empurram a porta da geladeira. Fazem com que a porta da geladeira fique mais difícil de você abrir. Você tem que romper a pressão externa. E essa é a alternativa correta. Diferença de pressão. Pressão no interior da geladeira vai ser menor do que a pressão fora da geladeira. Então, a pressão externa exercida pelos gases vai acabar empurrando a porta da geladeira. Pessoal, mas depois de um tempo a geladeira fica fácil de abrir de novo, porque a pressão, vai ocorrer ali um equilíbrio. Os gases de fora vão pressionar tanto a geladeira que pela borracha eles conseguem entrar e aumentar a pressão dentro dentro da geladeira. Aí as pressões elas ficam mais próximas. Mas no caso, quando você fecha a geladeira imediatamente, vai acontecer aí essa diferença de pressão e vai ficar mais difícil de abrir. Beleza? Então, alternativa aí, letra D. Você acertou essa aí, né? Você é demais, você é topado. Vamos para mais uma. Essa é muito boa. Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju, LCC. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas, por suas características, interagem formando agregados com o petróleo. Primeiro detalhe aqui. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas. Segundo detalhe. A questão quer saber, olha que questão tranquila, viu? Essa técnica considera dois processos de separação de mistura, sendo eles, respectivamente, primeiro passo, formação de agregados. Segundo passo, nanopartículas magnéticas. Bom, tem alguma coisa a ver aqui com magnetismo, né? Com ímã, com atração. Aí você vai olhar logo aqui, quais são as alternativas que você pode eliminar. Tem que ser, ou a letra aqui C, que fala aqui de separação magnética, ou a letra E, que fala de magnetização. Porque é isso que acontece aqui nas nanopartículas magnéticas. Tranquilo? Agora veja. A primeira aqui, formação de agregados. Agregados aqui é justamente o processo de floculação. Floculação é a formação de flocos ou agregados. Ok? Você bota ali uma substância, vai formar agregados, vai ficar mais denso e depois vai descer. Aí depois que esses agregados se formam, aí vai usar aí a separação magnética, utilizando aí os nanopartículas magnéticas e você coloca um ímã e atrai essas moléculas. Então, floculação, formação de flocos, que são os agregados, e a separação magnética. Professor, o senhor me recomenda saber todos esses processos aí de separação de mistura? Sim, porque é uma questão fácil,
não tem conta nenhuma e você pode acertar tranquilamente. O que é flotação, o que é decantação, o que é centrifugação, destilação fracionada, destilação simples, dissolução fracionada e assim vai, ok? Você tem que ter isso bem em mente para fazer a prova do Enem. Você vai ver que tem mais questões sobre isso. Então não custa nada. Estudar por questões é isso, é você não só pegar ali a alternativa certa, mas entender as outras também. Então veja esses processos aí, pesquise. É bem tranquilo de entender e não deixe essa vaga escapar. Beleza? Vamos mais uma. No experimento, um professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isso o tato. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente, e os questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá. Marca aí a alternativa. Marcou? Marcou certinho? Certeza? Então vamos lá. Bom, plástico e alumínio. Quem é que conduz melhor, tem melhor condução térmica? O alumínio. Os metais são bons condutores térmicos. E o alumínio ele resfria mais rápido. Por que ele resfria mais rápido? Porque ele perde calor facilmente. Mas ele também aquece mais rápido, porque ele recebe calor facilmente. Então, essa troca de calor nos metais, ela é facilitada. Tanto resfria como aquece mais rápido. Então, quando o gelo está em contato com o alumínio ele é um bom condutor um bom condutor térmico. Ele vai perder calor para o gelo. O gelo vai derreter mais rapidamente do que o plástico, porque o plástico ele não é um bom condutor de calor. Logo, não vai perder tanto calor assim para o gelo e vai demorar mais para derreter. Beleza? Então, veja que o alumínio ele estava mais frio do que o gelo ou do que o plástico. Por quê? Porque ele perde calor facilmente. Ele é bom condutor térmico. Beleza? Então, sempre pense nisso. Nesse tipo de questão, quem perde calor facilmente, ele também é aquecido facilmente. Então, os dois processos na mesma proporção aí. Aquece rápido e esfria rápido. Beleza? Então, vamos ver aqui. Mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem uma maior condutividade térmica que a do plástico. Perfeito. É isso aí. Bandeja de alumínio, porque o alumínio é o melhor condutor térmico. Alright? Então vamos lá. Próxima. Olha que questão tranquila, gente. Pessoal, essas questões aí você só pegou fácil não. Eu peguei todas as questões que eu encontrei desses conteúdos, beleza? Primeiro em relação àquilo a que chamamos de água. Quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra. Mas quando derrete e se dispersa, esta torna-se bafo e ar. O ar, quando é queimado, torna-se fogo. E, inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa a formar a forma do ar. O ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro. Mas, a partir desses estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente. E de água torna-se novamente terra e pedras. E, deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Então, aqui, um texto de Platão que fala sobre a teoria dos quatro elementos. Olha aí, do ponto de vista da ciência moderna, os quatro elementos descritos por Platão correspondem, na verdade, às fases sólida, líquida, gasosa e plasma da matéria. As transições entre elas é isso que ele quer saber. As transições entre elas são hoje entendidas como consequências macroscópicas de transformações sofridas pela matéria
em escala microscópica. Excetuando-se a fase plasma, olha o que ele diz, excetuando-se. Então, esqueça de plasma. Essas transformações, que transformações? Do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e etc. Sofridas pela matéria em nível microscópico, estão associadas a uma. Marca aí a alternativa. Marcou? Marcou a certa? Vamos conferir? Vamos lá. O que é que faz, o que é que acontece nessas transformações? Sólido para líquido, líquido para gasoso, gasoso para sólido e etc. Troca de átomos entre diferentes moléculas? Veja que não. A água está no sólido, vai para o líquido para o gasoso para o sólido. E isso tudo ocorre com o mesmo material. Transmutação nuclear. Isso aqui é a formação de novas substâncias. Isso aqui tem a ver com radioatividade. Um átomo ele vai emitir partículas e vai se transformar em outro átomo. Não tem nada a ver. Redistribuição de prótons. O próton é uma coisa que está dentro do átomo, lá no núcleo. Então não tem nada a ver também. Do sólido para o líquido, líquido para o gasoso. Essas transformações, fusão, solidificação, liquefação, ocorre com mudança na estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes do material. O que vai mudar só é a estrutura espacial, como os átomos estão, ou como as moléculas ali, dependendo da substância, estão interagindo. A molécula é a mesma, a água, gelo é água, a água líquida é água, no estado de vapor é água, tudo é água do mesmo jeito. Só a forma espacial como elas estão interagindo ali, que é diferente. Beleza? Questão fácil, tranquila também, né? Vamos mais uma. Olha como eu falei que é importante você saber os processos de separação de mistura, porque tem questão. Mais uma. As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga, obtida pela rotação de um recipiente que serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si. Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função de quê? Marca aí. Isso mesmo, da densidade, diferente densidade. Lembre do sangue. O sangue vai ser colocado numa centrífuga, vai girar, girar e vai ser separado nos seus 4 componentes. E como é que um fica embaixo, outro fica em cima, outro fica mais em cima? Por conta da densidade. É a diferença de densidade que vai fazer um material descer e outro material subir. Que questão tranquila. Agora, se a pessoa não sabe o que é a centrífuga, o que é centrifugação, aí já era. Entendeu? Por isso tem que estar ativo ali, revendo os conteúdos, analisando bem. Vamos mais uma questão? Olha essa aí. Mais uma vez, separação de misturas. Mais uma vez. Uma pessoa responsável pela manutenção de uma sauna úmida todos os dias cumpre o mesmo ritual. Colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída do vapor da sauna, aromatizando-a, conforme representado na figura. Então ele coloca aqui, tem um gerador aqui de vapor, olha ele aqui. Ele coloca aqui esse gerador de vapor para entrar em contato com as folhas e essas folhas, e esse cheiro aqui, esse aroma das folhas vai ser espalhado pela sauna. Beleza? Qual o processo de separação é responsável pela aromatização provida? Marca aí. Pause e marque. Marcou? Acertou? Vamos lá. Bom, o que a gente pode eliminar algumas questões aqui? Algumas alternativas. Filtração simples não tem nada a ver. Filtrar é passar por um filtro de papel, um filtro. Não tem nada a ver com isso. Destilação simples também não tem nada a ver. Se você não lembra, vá ver como é a aparelhagem da destilação simples, ok? Um exemplo de destilação simples é separar água e sal. Extração por arraste. Professor, não sei o que é isso, vou ficar na dúvida, deixar aqui. Sublimação fracionada. Sublimação é a passagem direta do sólido para o gasoso. Não é isso que está acontecendo aqui também. Não é isso. Decantação sólido-líquido. O sólido fica no fundo do recipiente e o líquido fica
na parte de cima. É isso que está acontecendo? Não. Então, como você conhece os processos químicos, o processo físico aqui de separação de mistura, talvez você aí eliminaria, talvez você não conhecesse extração por arraste, agora já conhece, e é essa a resposta. O que é que acontece aqui? Os gases gerados pelo vapor vão entrar em contato com as substâncias que promovem o aroma das folhas, e esse contato vai arrastar essas substâncias e espalhar pelo ar. E aí o ambiente fica cheirosinho. Questão aí de separação de misturas. Veja que cai bastante. E não dá para errar, porque é questão fácil. Ok? Não tem conta. Até agora não teve conta, tá? Mais um aí de separação de mistura. Essa precisar de um detalhe. Essa era um pouquinho mais difícil, porque precisava saber um detalhe. A farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo desta semente, rico em substâncias lipossolúveis, com massas moleculares elevadas. Saiba que lipossolúveis são solúveis em compostos apolares, ou seja, são solúveis em compostos diferentes da água, porque a água é polar. Então, o que é lipossolúvel é o contrário de hidrossolúvel. O que é lipossolúvel se mistura com lipídios, com coisas apolares. O que é hidrossolúvel se mistura com água, com coisas polares, ok? A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água. Mais uma coisa insolúvel em água. Celulose, vitaminas lipossolúveis, também insolúveis em água, e sais minerais hidrossolúveis. Os sais minerais se dissolvem, se misturam com a água. Agora veja, considere o esquema que resume o processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça dourada. O óleo de linhaça será obtido na fração. Ele quer saber onde é que está o óleo de linhaça nesse processo. Então, vai aí, analise, pause o vídeo. Respondeu direitinho? Muito bem. Vamos lá. Então, nós temos aqui a farinha de linhaça, que é o todo, né? O todo. Essa farinha de linhaça, estado sólido, vai ser adicionado aqui, ó, éter etílico. Aí vem seu conhecimento de mundo, conhecimento dos compostos. Isso aí, se você é primeiro ano, segundo ano, talvez ainda não tenha visto, mas é um composto orgânico, éter etílico. E ele é um composto, os éteres, eles são pouco polares, têm a tendência mais para serem apolares. Então eles se misturam melhor com os produtos lipossolúveis, que no caso vai ser os produtos aí, as substâncias aí presentes no óleo, beleza? Então essa é a informação que precisava. Então você tem aqui o éter etílico, vai ser adicionado a farinha de linhaça e vai ocorrer o processo de filtração. Filtração separa o sólido do líquido. Então, o que o éter etílico aqui conseguir extrair, vai ficar aqui. E o que sobrou da filtração, que é a parte sólida, o resíduo, vai ficar aqui. Veja que o éter etílico ele vai ficar com as partes lipossolúveis que compõem o óleo, ok? Então, é daqui para lá que a gente vai analisar agora. Depois do éter etílico aqui misturado com a parte lipossolúvel que compõe o óleo, o que é que vai acontecer? Um processo de destilação. O que é a destilação? A destilação você vai aquecer uma mistura aí e algo vai evaporar e você vai captar, vai ebulir, né? Vai entrar em ebulição, vai passar para o estado gasoso e você vai captar e o resíduo vai ficar. Ele quer saber do óleo. Aqui eu tenho as substâncias lipossolúveis e tenho aqui o éter. Veja que aqui deu até um detalhe que eu nem tinha analisado, né? Aqui deu um detalhe que os lipossolúveis com massas moleculares elevadas. Quanto maior a massa molecular, maior o ponto de ebulição, mais difícil de ebulir, de passar para o estado gasoso. Então, é um detalhe a mais. Então, o que é que vai acontecer aqui? O éter etílico ele tem um ponto de ebulição bem baixo. Então, ele vai passar para o estado gasoso facilmente e vai aparecer aqui como destilado.
E o que é que sobra? As substâncias lipossolúveis com altas massas moleculares, que são os resíduos. No caso aqui, o que sobra no resíduo 4 é justamente o óleo. Então, a farinha de linhaça adicionou éter etílico, fez a filtração, a parte que o éter etílico não conseguiu extrair vai ficar aqui no resíduo, o éter etílico conseguiu extrair aqui a parte que tem o óleo, que são as partes lipossolúveis, depois realiza a destilação, que faz o quê? Faz o éter etílico passar para o estado gasoso, e o resíduo que sobra é justamente o óleo de linhaça, ok? Então, alternativa certa aí é o resíduo 4, beleza? Resíduo 4 aqui. Professor, essa questão era fácil? Digo que não. Por que não era? Porque você tinha que saber algumas informações e também analisar todo esse processo e em pouco tempo. Eu entendo que ela não era fácil, mas nem tudo na vida é fácil, né? E a gente tem que acertar fácil e é difícil. Ramais. Novamente, processo de separação de mistura. Veja como cai, viu? Isso aí é 2020. A obtenção de óleos vegetais é bem parecida. De maneira geral, passa pelas etapas descritas no quadro. Preparação da matéria-prima. Aí tem seleção de grãos, descascamento, trituração, cozimento e depois extração do óleo bruto. Extração do óleo bruto. Prensagem, extração e destilação. Qual dessas subetapas do processo é realizada em função apenas da polaridade das substâncias? Eu vou voltar aqui e a gente vai analisar. Por que o éter etílico conseguiu se misturar aqui com as substâncias lipossolúveis? Porque as substâncias lipossolúveis são apolares e o éter etílico também tem esse caráter apolar. Então, eles se misturaram. Agora, olhe como a questão é bem parecida. Prensagem tem a ver com a polaridade? Não. Extração. Olha a extração aqui, ó. Como é que é extraído o óleo? A extração é feita por quê? Ele usou aqui um outro solvente, que é o hexano, que também é apolar, é um hidrocarboneto, e os hidrocarbonetos são apolares, e ele usou o hexano para extrair o óleo, que também é apolar. Então, veja, a extração aqui do óleo bruto com hexano depende apenas da polaridade. Se o hexano fosse uma substância polar que não se misturasse com óleo bruto, não iria conseguir extrair. Beleza? Então, a alternativa correta aqui é a extração. Essa questão, se a gente tivesse fazendo outras questões do Enem, no costume de responder as outras questões e entender, essa questão daria para responder tranquilamente. Veja que ela pegou uma sequência aqui, ó. Extração por arraste, aqui teve a extração também do óleo com o éter etílico, e aqui apareceu que a extração tem a ver com a polaridade das substâncias. Como eles gostam de extração, né? Interessante. Mais uma questão bem interessante aqui. Em seu laboratório, um técnico em química, novamente, separação de misturas, viu? Incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila e água. Acetato de etila e água. Considere os dados do acetato de etila. Baixa solubilidade. Aqui não é muito bem, não se dissolve bem na água. Com a água formam uma mistura heterogênea. Massa específica é a mesma coisa que densidade, só que quando é para uma substância a gente chama de massa específica. Abaixo da massa específica da água, 0,9 gramas por centímetro cúbico, ok? Temperatura de fusão, menos 83 graus. Então ela, no estado sólido ela não está, porque no laboratório não vai estar menos 83 graus, né? Então ela deve estar no estado líquido. A substância deve estar no estado líquido. Se tivesse no estado gasoso já tinha escapado também, né? Então não precisava separar. Então está no estado líquido. Pressão de vapor maior do que a da água, ou seja, ela evapora mais facilmente do que a água. Beleza? Quanto maior a pressão de vapor, mais fácil, mais volátil será o líquido.
Agora vamos lá à questão. A fim de tratar o resíduo, olhe o detalhe, recuperando o acetato de metila. Ele não quer perder o acetato de metila, não. O técnico deve evaporar o acetato de metila sem alterar o conteúdo de água. Vamos lá. Se ele evapora o acetato de etila, o que é que vai acontecer? Vai perder o acetato. Então, essa aqui nós já podemos eliminar. Errado. Errada. Filtrar a mistura utilizando um funil comum e um papel de filtro. Veja, os dois estão no estado líquido. Se os dois estão no estado líquido, você usar um funil de papel, vai passar tudo pelo funil. O funil é para separar sólido de líquido. Não líquido de líquido. Então aqui está errada. Realizar uma destilação simples para separar a água do acetato. A destilação simples, ela é feita para separar um sólido ou uma solução de um sólido com líquido, como por exemplo água e sal. Água e sal a gente faz uma destilação simples, a água evapora e o sal, que tem um ponto de ebulição muito mais alto do que a água, fica no recipiente. Então, também não é. Você tem que conhecer bem os processos, tá vendo? Proceder a uma centrifugação da mistura para remover o acetato. Bom, se é uma mistura heterogênea, o líquido mais denso já está embaixo, que é a água, o líquido menos denso, que é o acetato, já está em cima, eu vou fazer essa centrifugação para quê? Não tem motivo. E o último, decantar a mistura, separando dois componentes com um funil adequado. Até eu botei aqui uma imagem. Olha aí, nós temos uma mistura heterogênea, aqui seria o acetato, e aqui acetato, e aqui a água. Ok? Então, você abre a torneira, o funil adequado é esse, a água desce. Quando você vê que toda a água desceu, você vai lá e fecha a torneira. Separou o acetato da água. Então, a alternativa aí correta é a letra E. Precisaria analisar esses detalhes aqui para conseguir responder bem. Beleza? Mas é uma questão também de processo de separação de misturas. Você viu que cai, né? Cai bastante.